É isso, Miguel. A gente tá sempre trazendo atualizações do caso do assassinato do Moise Kabangambe, o congolês que foi morto a pauladas na Barra da Tijuca, e hoje a família dele teve uma audiência com a Comissão de Direitos Humanos da LERJ, deputada estadual, Dani Monteiro, do PSOL, é quem preside essa comissão. Então eu queria chamar ela para falar para a gente como é que foi essa audiência. Boa tarde, deputada. Boa tarde, Lucas, boa tarde, Miguel, boa tarde a todos aqui que participam do programa e a nossa audiência aí que acompanha o fórum, também sou uma espectadora e uma ouvinte do portal. Deputada, você podia contar para a gente mais ou menos como é que foi essa audiência hoje, e como é que também fazer uma avaliação de como a senhora vê esse caso, né? Sim. A gente vem dando conta do atendimento da família do Moise desde segunda-feira. Esse é o nosso segundo atendimento e ele busca dar conta das mais diversas demandas, né, que a família apresenta nesse momento. Desde demandas de saúde, especialmente a saúde mental da dona Ivone, mãe de Moise Kabangambe, mas também a garantia, né, das demandas estruturais. Vale, né, lembrar que Moise tudo ocorreu porque estava cobrando 2 diárias ao quiosque Tropicália no valor de R$ 200, né? Moise era parte da renda da família, bem como parte daquilo que sustentava a dona Ivone e seus demais irmãos. Então, há uma preocupação com as demandas estruturais da família, bem como a sua segurança, né? A família está extremamente exposta. Agradeço o apoio não só da Fórum, mas de toda a mídia que vem cobrindo e visibilizando esse caso para que essa injustiça, essa brutalidade não caia no esquecimento, mas ainda assim a situação de quem mora em área vulnerabilizada, de quem teve um parente executado da forma que foi, nos chama a atenção. Então, a continuidade desses atendimentos à família é para seguir monitorando a sua condição de segurança. Tem uma investigação, né? Há muita gente dizendo que há um elo das milícias com esse caso. Queria saber se a LERJ chegou a investigar alguma coisa desse elo. Apareceu a figura de um policial militar, que seria o chefe do Moise. Como é que está essa investigação? O que a senhora pode trazer para a gente sobre isso? Não, a nossa Comissão de Direitos Humanos ela não tem vocação constitucional de participar do inquérito. Então, nós não temos poderes investigativos por si, né? Mas nos chama a atenção que aqueles que o têm, muitas vezes não estão garantindo na sua totalidade. Eu acho que, a princípio, né, não é um absurdo que um policial tenha uma outra renda, uma outra fonte de trabalho. Mas, entendendo a milícia não apenas como um grupo, né, de controle territorial, mas de controle econômico, de fato é algo que devamos nos atentar. Mas acho que há também o que se atentar dentro da própria legalidade, né? Acho que até mesmo, antes de comentar da própria milícia, mas comentar daqueles que agem dentro da lei. Hoje, Lucas, para nós é estarrecedor, é escandaloso que a família do Moise e sua defesa ainda não tenha tido acesso ao inquérito. Eu sei o meu lugar enquanto deputada e presidenta da comissão. Não quero ter acesso ao inquérito, entendo o sigilo, inclusive muitas vezes o defendo, eu sei o quanto que o vazamento de informações muitas vezes vulnerabiliza, né, fragiliza uma investigação, mas a família da vítima tem o direito de ter acesso. Tudo que a família está tendo está vindo do trabalho da mídia. Por exemplo, a família não teve acesso ao laudo cadavérico. Quem dispôs o laudo cadavérico para a família foi a mídia. Isso é escandaloso, isso é estarrecedor. Então, acho que se aqueles que trabalham dentro da lei fizerem o seu trabalho, a gente chega a algum lugar e chega talvez a essa elucidação. Eu acho que é precipitado colocar uma relação direta com a milícia, mas eu acho que as autoridades de segurança sim deveriam nos dizer se esse caso está atrelado à milícia, se o dono ou aqueles envolvidos têm alguma relação com a milícia. O vídeo que vai para a mídia, ele mostra 3 agressores ao longo do processo. O primo de Moise, que viu o vídeo na delegacia como pertencente à família, alega que houve mais do que 3 pessoas na participação.
Então, quem não está nos vídeos? Quem não foi publicizado? Eu não sei a resposta, mas como toda a sociedade fluminense, eu gostaria de saber. Dani, muito obrigado. Pode continuar aqui na live, eu só vou organizar aqui algumas coisas. Eu vou liberar o Felipe e o Fábio. Felipe e Fábio, a gente vai receber outro convidado aqui e não vai ficar muito, muito cheia a sala, então eu vou liberar vocês, tá? Agradeço imensamente a participação de vocês são super camaradas e chamarei novamente. Abraço, Felipe, abraço, Fábio. Bem-vindo, Leonel. Miguel, como é que você está? Dani, deputada Dani Monteiro, bom revê-la. Lucas, um abraço e um beijo a todos, viu? Obrigado pela oportunidade. Estava aqui escutando vocês. Leonel, a Dani estava falando sobre o caso do assassinato do congolês, do Moise. Eu queria saber a sua opinião, quais as suas impressões sobre esse caso? Essa é uma coisa que está grave no Rio de Janeiro, que há que ter que ser discutida. O domínio da polícia militar e da polícia em diversos setores. Como é que a polícia é dona de empresa de segurança, é empresa de veículos, imobiliária, quiosque? Então há um domínio por completo desse setor em áreas estratégicas, vamos dizer assim, que é uma vergonha para o Estado. É uma vergonha para o Estado. Vamos lembrar que ali é uma concessão pública. É uma empresa que administra a orla do Rio de Janeiro há anos, desde a época do Marcelo Alencar prefeito. Ela tem um domínio, um monopólio, a Rio Orla. Inclusive, ela obriga os quiosques a comprarem a água dela mesma. Ela não deixa os quiosques comprar outro tipo de água. Então, você é obrigado a comprar. Então, ali você tem trabalho escravo, análogo à escravidão. Você não tem controle, não tem fiscalização nenhuma. Quem são os donos? Ou você bota em laranja. Você pode ser uma lavagem de dinheiro. Então, não há qualquer controle sobre um pedaço, que é um pedaço nobre do Rio de Janeiro, que é a orla do Leme ao Pontal. E não há transparência em qualquer desses processos. Então, há que questionar também, claro que apurar, como devidamente está sendo apurado, e acho que tem que ser mais resposta, como a Dani estava cobrando, é um posicionamento da Rio Orla, que não há transparência e não há uma fiscalização. Ou voltamos na época da escravidão, onde o escravo fosse cobrar liberdade, falar em liberdade, era assassinado ali mesmo. É uma coisa impensável, não é verdade? À beira da barbárie. Ou seja, o Rio de Janeiro tem uma situação grave, gravíssima. E uma dessas questões graves é o papel da polícia no Rio de Janeiro. Esse é um papel que tem que ser discutido. Mais segurança pública ou menos segurança pública? O que está em jogo no Rio de Janeiro? É um Estado totalitário, onde o governador impõe a força da violência. Todo dia tem operação nas comunidades, butinada na porta, reviram a casa do trabalhador, né, sabe? Como a gente fala, aquele esculacho que se diz aqui. Então, é muito triste, né, Miguel? Porque isso aí tem uma repercussão internacional e o Rio de Janeiro está numa situação gravíssima, não recupera emprego, alto índice de violência. Outro dia, uma mãe e um filho entraram na Cidade Alta, Cordovil, por engano, e o menino de 17 anos tomou um tiro de bala na cabeça, de arma de guerra, vamos dizer passagem. Então, a situação no Rio de Janeiro é muito mais profunda a discussão, Miguel. E, claro, um crime bárbaro, horrível, com indícios de milícia, não que fique claro, comprovado, mas indícios de lavagem de dinheiro, laranja, né? Ou seja, está muito confusa essa história. Ou seja, o que fica muito claro é que nos tornamos uma sociedade violenta, né? Muito violenta, né? Racista, violenta e principalmente tem ódio ao pobre. Isso fica claro no Rio de Janeiro, uma mentalidade que eu acho que está sendo ressuscitada pelo Bolsonaro, né, que estava cravada lá, ou seja, com o lacerdismo, o chaguismo, o Chagas Freitas, que depois foi se dissipando com o Brizola, com o Darcy, e depois é resgatada também com esse processo de política de segurança de butinada na porta do Cabral, e do Pezão, do Witzel, desse governador que está aí, né? É isso aí, Leonel. Ô, Dani, você que está lá na Assembleia Legislativa,
Como é que você está vendo a repercussão desse caso junto a outros deputados? Primeiramente, saudações revolucionárias aí ao meu camarada Leonel Brizola, um militante exemplar das lutas sociais. Para mim é uma honra e um prazer aqui estar participando dessa entrevista com você. Então, Miguel, infelizmente, né, conversava até isso hoje com a família de Moissi, se há algo bom, né, que a gente pode traduzir dessa história, se há, né, se a gente pode chamar de bom, porque, obviamente, uma vida não deveria ser ceifada para isso, mas é que a situação de Moissi, né, o seu brutal assassinato, escancara a necessidade de debater, né, a situação de imigrantes e refugiados no Brasil. Não é uma condição exclusiva do nosso país, o mundo inteiro vem debatendo as condições e crises e guerras que há em diversos países do dito terceiro mundo e o quanto que esses, ao refugiarem, né, buscam abrigo em outros países que parecem ter a democracia mais estabilizada e a economia mais fortalecida. Então, a Europa, os Estados Unidos estão debatendo o tema da imigração. E no nosso país, as políticas públicas que existem são praticamente nulas. Hoje, por exemplo, no nosso estado, não há nenhum dado sobre a população imigrante e refugiada, nenhum. O governo do estado não tem dimensão de quantos imigrantes vivem aqui e qual é a sua condição de vida. Então, essa situação, quando atendi a primeira vez na segunda-feira, era só aqueles que sempre estão lá, os defensores de direitos humanos, aqueles que estão em qualquer situação de violência e de vulnerabilização. Mas, hoje, eu falo com orgulho e com prazer que diversos outros políticos que não nem mesmo defendem os direitos humanos na sua prática cotidiana se sensibilizaram com o caso e estão atuando, estão postando em suas redes, se solidarizando à família, atendendo, e é assim que deve ser. Assim que deve ser, eu falo isso hoje com felicidade. Hoje mesmo estava conversando com o líder do governo aqui da casa e triangulando um atendimento do governador, diretamente do governador, à família do Moissi. Essa é uma pauta que, com orgulho, obviamente, a esquerda traz, porque debate a situação do trabalho mundial, debate a divisão desigual do trabalho no mundo, mas enquanto estamos trabalhando sobre o guarda-chuva, né, dessa democracia burguesa, esse não pode ser um tema de um lado ideológico, esse tem que ser um tema da sociedade, esse tem que ser um tema que se desdobre em políticas públicas. Então, também a nossa comissão não só vem trabalhando nessa parte do atendimento, mas eu quero trazer à tona todo o nosso trabalho de imigração e refugiado, porque a gente tem proposição legislativa aqui na casa. Essa informação de não ter dados sobre a população imigrante nos fez protocolar ano passado um projeto que prevê a construção pelo poder público de um dossiê sobre a situação e permanência dos imigrantes no nosso estado. E eu fico feliz em dizer que hoje não sou a única parlamentar aqui dos 70 se posicionando frente a isso e produzindo nesse sentido. Inclusive, aqui fizemos uma moção de repúdio, né, ao caso de Moissi, uma moção institucional que vai nos nossos canais institucionais aqui, que foi amplamente aderida. Eu não sei precisar quanto dos 70 deputados assinaram, mas a grande maioria assinou. E eu acho que isso, depois da barbárie que a gente viu, a gente tem que se orgulhar que o ser humano precisa e deva vencer o estágio de barbárie. Muito bem, Dani. Ô, Leonel, sabe uma coisa que eu sempre penso, né, sobre essa questão da imigração? É mais uma das grandes contradições do liberalismo mundial, né, o liberalismo, né, que ele defende a liberação do capital, né, a todo custo, mas nunca do trabalho, né? O capital pode entrar e sair dos países, mas os trabalhadores não. Eles não podem entrar. Um trabalhador de Honduras não pode entrar nos Estados Unidos, um trabalhador de algum país da África não pode entrar na Europa. Né? Lembra também as contradições que a gente via no liberalismo na época da escravidão, né? Todo aquele debate sobre liberalismo
enquanto a escravidão era mantida. É impressionante como essa contradição se repete o tempo inteiro, né, Leonel? E uma falta de assistência do Estado, né, Miguel? Eu acho que eu quero primeiro cumprimentar a Dani pelo excelente trabalho na Comissão de Direitos Humanos. Parabéns, Dani. Tenha feito um belíssimo exemplo na atenção primordial que o Estado falha. Acolhemos o imigrante, mas não damos condições de sobrevivência para ele. Por que eles não estão num cadastro social, no cartão Família Carioca, no Bolsa Família, no programa de habitação, de acompanhamento por emprego? São, inclusive, imigrantes capacitadíssimos. Né? Lembrar que Congo fala português, quer dizer, falamos a mesma língua, sabe? Então, temos tradições, lutamos no Congo pela liberdade. Eu tenho um avô que foi lutar no Congo, militar, pela libertação. Então, sabe, olha, falta esse acolhimento. Nós abrimos as porteiras e deixamos. Né? Agora é uma situação da cidade, não só dos grandes centros urbanos do país, mas é como é esse neoliberalismo. Ou seja, aquilo que o Brizola falava, a existência desse modelo econômico requer, ele não existe a não ser num sistema autoritário de altamente violência, porque ele pressupõe os piores índices de qualidade de vida do povo. Ou seja, trabalho precário. O que tem de menor de idade pedalando na bicicleta do Itaú, entregando Uber, entregando iFood, a comida por aí, pedalando 60 km por dia, ganhando R$500, tá cheio na cidade do Rio de Janeiro. Né? Tá cheio, entregando lá uma tapioca gourmet por R$40 para a classe média. Ou uma precarização de um jovem que pega um Uber para a classe média ter um motorista na porta de casa, um chofer na porta de casa. Claro que a gente não tem um acesso adequado a um transporte público, mas há coisas que há que ter que ser uma discussão também pela sociedade. Que sociedade nós queremos para o futuro? Essa que está aí, ela está em colapso. Né? Basta ver quem representa o país nacionalmente, Miguel. Então, isso é fruto deste modelo econômico gravíssimo, um modelo que aprofunda ainda mais as nossas desigualdades, e o resultado é violência. Pobre matando pobre, sabe? Precarização do trabalho completamente, trabalho infantil, ou seja, a gente está vendo cada vez mais horror. Em São Gonçalo, o vizinho matou o outro, porque era um ato de racismo. Achei que era um ladrão. Eu vi, eu ia até trazer isso para o Jornal da Fora hoje, acabei esquecendo. Era um ladrão. Bom que você mencionou. Era negro. Um caso horrível. 90% da população das favelas, que nem diria o Brizola. Ele matou o vizinho porque achou que era um ladrão. E ele caiu, a vítima caiu no chão pedindo pelo amor de Deus. Ou seja, ele sabia quem era. E sai nessa. Ou o assassino que deu um triângulo, que é uma manobra mortal, inclusive, na luta, e matou, eu tenho certeza que ali que ele mata, sufocado, como matou o George Lloyd, ali foi um triângulo, né, uma arma branca que ele utilizou. Tanto que o Moisés, ele bateu, né, um ato de luta, dizendo, pelo amor de Deus, para de me enforcar. Foi um grito de socorro. Aparece o vídeo. Ele bate, pelo amor de Deus, para. E ele continua numa chave de perna que se chama triângulo, que é um estrangulamento, pior do que o mata-leão. Ou seja, e ele me diz que estou com a consciência livre. Leonel, deixa eu só me despedir aqui da Dani, que ela tem que sair, liberar ela, tá? Dani, muito obrigado pela participação, volte sempre. Opa, muito obrigado, Miguel, muito obrigado, Lucas, agradeço também aqui esse debate rico com o Leonel. Queria só, muito brevemente, Miguel, comentar isso que o Leonel trouxe muito rapidamente, um minutinho, porque é muito valioso que o tema do racismo, ele não é meramente sobre injúria racial, ele não é sobre o desprezo de uma raça sobre a outra, ele tem o seu viés econômico. O que acontece lá no Congo, da onde a família de Moise veio, é porque é um dos países mais ricos de minérios do mundo, desde os minérios preciosos aos minérios básicos. Por exemplo, 80% do minério que é usado para a construção de tablets e androides, celulares, está lá em Congo. E é por isso que a guerra lá não cessa. E aqui, o que aconteceu com o Moise foi por 2 diárias, R$200. Então, esse debate, mas foi preto que bateu nele, então não é racismo.
é racismo porque é sobre economia. Lucra-se com a racialização dos povos, não é de hoje. É um lucro de mais de 3 séculos. O capital só está como está hoje porque antes, na era pré-capital, houve um acúmulo predatório das colônias. Então, só houve Revolução Industrial Inglesa porque houve esse acúmulo anterior em cima dos corpos e das vidas negras. Então, vamos refletir cada vez mais que o tema do racismo não é chamar o outro de pretinho, de cabelo isso, cabelo aquilo. Essa naturalização desses termos traz o enriquecimento de alguns frente à exploração da maioria. Então, era só que eu chego a esse tema, eu vou ficando animada, minha assessoria já está aqui, já me demandando para a próxima agenda, mas eu não podia deixar de fazer esse comentário aqui rapidinho. É bom. Então, agradeço, obrigado, Miguel, agradeço, Lucas, agradeço, Leonel, também, a todos os que estão aí acompanhando essa live, e peço que todos sigam, né, se somando à luta por justiça e memória de Moice. Agradeço, boa noite. Boa noite, Dani, muito obrigado. Muito obrigado.